Amados e queridos irmãos, boa tarde. Que a paz esteja com todos nós. Que nessa tarde, mais uma vez, possamos refletir, ponderar, caminhar, viver um pouco dos ensinamentos. Afinal de contas, temos duas asas e precisamos fazer com que essas duas asas do intelecto e do moral se estendam simultaneamente. É muito bom ver uma pessoa que cresce intelectualmente, que tem todo o conhecimento. Falamos principalmente do conhecimento da doutrina, daquilo que nos rege, daquilo que nos conduz, do que nos motiva para a caminhada, para a aprendizagem. Todavia, frequentemente encontramos pessoas que não evoluem moralmente, porque têm a mente e os pensamentos destrambelhados, têm a mente aturdida, decorrente da azáfama do trabalho, desse afã diuturno de que nós nos envolvemos constantemente. Afinal de contas, precisamos trabalhar. Alguns dizem, preciso trabalhar muito. Se desse, trabalharia as 24 horas e rogaria a Deus mais uma horinha a mais. O que não é verdade. Por nos envolvermos tanto nessa azáfama desse trabalho tão estafante, é que vivemos com a mente aturdida. E o tema dessa tarde, falando de tempo mental, é exatamente isso que nós queremos, por assim dizer, trazer ao lume para algumas reflexões, umas ponderações que se fazem necessárias. Frequentemente ouvimos assim: você tem um minuto para mim? E saímos de cabeça baixa quando a pessoa diz, infelizmente hoje não posso te atender, estou muito ocupado. Frustramos-nos. Mas em contrapartida, quando dizemos, você teria um minuto para me ouvir? E ouvimos incontinente, claro, você tem o tempo todo de que você precisar. Então não falamos desse tempo e espaço físico, do tempo cronológico, demarcado pelas horas, minutos, dias e anos, mas sim do tempo mental, daquele que não é necessariamente atrelado às horas, mas aquele que é consequência das nossas emoções e dos eventos que conosco acontecem. Fazemos o nosso tempo. Ouvi sempre uma frase que atribui a Galileu Galilei. Procurei, não encontrei a autoria, mas acredita-se que Galileu tenha dito há mais de 500 anos que o tempo está na mente. E eu concordo. Porque é a nossa mente que faz o tempo. Haja vista que quando estamos angustiados, temerosos, na grande expectativa, o que acontece com o nosso tempo? Parece que retarda, parece que as horas não voam, os minutos não passam. Basta estar numa sala de espera, num consultório, basta estar numa sala de espera na frente de um centro cirúrgico, quando alguém da nossa família está passando por uma grande cirurgia, basta ler a literatura e os romances quando vamos encontrar o tempo cronológico e o tempo psicológico daquele demarcado por essas angústias, vivências, experiências amargas ou alegres. Como assim dizemos em períodos de férias, nossa, nem percebi, o dia passou tão rápido, minhas férias já acabaram, porque estava num período de gozo, de felicidade, de alegria. Por isso que encontrei duas frases assim de pensadores que diz assim, que a nossa percepção de tempo parece estar relacionada com a percepção dos eventos que acontecem em cada dia, e a nossa memória assim o registra. A maneira como percebemos o tempo passar, naturalmente ela tem ligação com o estado mental. E se eu estou bem, se eu estou calmo, estou sereno, parece que nada me aflige. Por isso que fazemos tanta, não apologia, mas de uma certa forma advertência dentro das nossas casas de oração, as casas de espírita, para que você procure o mais possível manter-se sintonizado com o bem, com a luz, com o amor, para que não venha sobre
vir aquelas angústias, aquelas aflições e entrarmos na mesma sintonia daquilo que nos tira do equilíbrio. E a segunda frase, que também achei assim para concepção inicial, a verdade é que nossa mente não funciona como um relógio. E ela não tem conotação nenhuma com o relógio. Além do mais, tudo indica que a resposta sobre a nossa percepção de tempo está ligada à maneira como vemos e sentimos as coisas que acontecem ao nosso derredor, os chamados eventos. Essas circunstâncias que para nós são boas ou aziagas, tristes, enfadonhas. Aquele dia que parece que está tudo tão tristonho, e aquele dia demora para findar. Mas naquele dia que acordamos, como se diz, com o pé direito, eu não gosto dessa frase, porque para mim, tanto faz levantar do lado esquerdo da cama, quanto virar para o lado direito. Então o pé esquerdo é simplesmente o pé direito, é uma simbologia. Mas afinal de contas, as crenças, as percepções são assim denotadas. Amados, eu tenho tanta coisa para dizer nessa tarde, mas vou procurar de uma certa forma, em 50 e poucos minutos, fazer com que vocês caminhem para uma reflexão. Refiro-me primordialmente a Joana d'Angelis em alguns livros, e tem um capítulo aqui nesse livro chamado Liberta-te do Mal. O título já é bem sugestivo, e ela coloca como título mesmo o tempo mental. Refiro-me também a outro livro dela, Momentos de Meditação. Referencio também Emmanuel, no livro Roteiros, de Chico Xavier, para assim nós trabalharmos. Inicialmente quero trazer uma frase, parece bem acadêmica, bem profunda, quando diz assim, que o benfeitor Emmanuel muito nos fala sobre a importância do pensamento, que é o veículo principal da concentração. E não há como falar de tempo mental, não falar de tempo, pensamento, e não falar de concentração. Quando dissemos no início que vivemos destrambelhados tantas vezes, vocês concordam? Enquanto vocês estão me olhando e me ouvindo, vocês não precisam me responder e nem sinalizar com as expressões. Mas a quantos lugares vocês já foram? Em quantas coisas vocês já pensaram? Quantas pessoas já vieram à mente? Ou seja, há mais de 3.000 anos já diziam: vigie, controle seus macaquinhos, que são os pensamentos que pululam a nossa mente. Uns que são bons, outros que não são tão prazerosos e nem tão benfeitores para nós. Mas quem é o dono do pensamento? Deus. Vocês saberiam responder se Deus é dono do nosso pensamento? Claro que não. Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio, nos deu todo o potencial energético, potencialmente somos inteligentes. Refiro-me a todos vocês. Todo mundo aqui é inteligente, e muito, mas muito inteligente, porque está dentro de nós, íncito, como princípio inteligente que fomos criados como mônadas divinas lá nas priscas eras. Todo mundo nasceu, começou o seu princípio com todo o potencial, como já dissemos, como uma semente que retém em si todo o potencial de uma árvore futura, de bons frutos ou de frutos não tão saborosos, de frondosas folhas e galhos, mas não sermos como Jesus nos pediu, para não sermos uma figueira estéril, que ele mandou arrancar porque não encontrou os frutos, mesmo que estivesse assazonado, fora da estação. E no entanto Jesus procurou os frutos e mandou cortar a figueira. É o que acontece conosco, que devemos estar permanentemente no estado de vigiai e orai. Faça um primeiro à parte, e vocês me dizem assim, já que vamos fazer uma aula hoje, uma aula magna, uma aula inaugural de um novo pensar. Queridos, nós temos capacidade, nós temos poder, e esse poder é tão fantástico que, sem contar, nós somos coadjuvados por espíritos superiores
do bem, nossos anjos guardiães, mentores de luz, como em contrapartida também atraímos pelos nossos pensamentos não corretos, não retos, pensamentos indisciplinados, aqueles que são zombeteiros, como aqui na Terra, muitos que vivem conosco, parece que nos olham sempre em tom de xiste, de zombaria, de menosprezo, parece que estão sempre querendo nos provocar, já repararam? Olham para você, parece que já dão uma risadinha irônica, ou falam uma piadinha, ou te provocam. Assim acontece com tantos desencarnados que nós atraímos. Por isso, quem está ao nosso redor agora é exatamente aqueles que nós atraímos. Naturalmente, nosso anjo guardião sempre está. Nós o afastamos quando nós nos transviamos, mas ele está aí, alerta. Quando trazemos novamente a reflexão, o pensamento e o equilíbrio, ele volta. Então, Emmanuel diz lá no livro Roteiro, está no capítulo 6 e no capítulo 25, ante a vida mental, ele faz a seguinte reflexão: a energia mental é fermento vivo. Essa energia da nossa mente, as mães, as mulheres e nós homens que trabalhamos na cozinha também aprendemos o quão é importante o fermento. E quando ele perde a força, é como o sal que também perde a força, que não mais faz crescer. Então a nossa mente tem essa energia mental, que é esse fermento vivo, que improvisa. Vamos pensando, os verbos: improvisa, altera, constringe, amarra, prende, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza, recompõe a matéria em todas as suas dimensões. Fantástico, né? Dá para dar uma aula aqui. O pensamento, essa energia vital, primeiro, improvisa. É a nossa capacidade que temos. Quantas vezes já falamos de improviso? Vocês falam de improviso? Em caso, diante de uma circunstância, nós podemos fazer uma palestra de improviso, acessando nossos conhecimentos, nossa bagagem, tudo aquilo que temos, nossas leituras. Nós podemos falar. Então o pensamento, que essa energia improvisa, como ela também altera toda uma vereda que nós estávamos num caminho de luz, como ele pode transviar para um pensamento, para uma situação. Por isso que falamos no início, vocês estão lembrados? Quer puxar por cima? Estão lembrados de que o pensamento não é cronológico. A nossa tela mental não elabora cronologicamente. Estamos habituados às circunstâncias do tempo cronológico. Então por isso que ele altera. Constringe como também alarga. Ou seja, você limita como também você distende. Quando você diz, eu não quero pensar sobre isso, nem me fala, não quero pensar, não aceito, você constringiu, limitou. Como você alarga as possibilidades. Quando alguém, você ouve uma palestra, você lê, você escuta alguém falando, e você alarga sua energia, possibilitando pensar mais além, ir além. É na verdade como agora, que você abre os olhos, está meio quente hoje, abre os olhos, você diz, não, vou me concentrar, não, eu vou prestar atenção, e vou ouvindo, e vou refletindo, ponderando, estou alargando, como também eu posso limitar. Ele assimila, como ele desassimila, ou seja, você diz assim, não quero, não aceito, isso não é meu. É o que a gente diz quando alguém lhe fala alguma coisa imprópria. Por exemplo, vamos falar das nossas irmãs queridas. E quando tantos irmãos nossos, você andando pela rua, ouve assobios, ouve piadinhas, ouve palavras, o que você faz? Se importa? Aceita? Não aceita? É na verdade. Quando alguém buzina para você, você está andando tranquilo. Quando alguém fala, grita com você, você tem as opções de aceitar, não aceitar, de assimilar, não assimilar, de possibilitar. E essa energia, por isso que é um fermento, que ele se estende e se alarga. Segundo, por isso mesmo, diz Emmanuel, somos o que decidimos. Você que decide. Somos
o que possuímos e o que desejamos. O que possuímos é meu, porque eu desejei, e é aquilo que eu quero. Estamos onde preferimos. Alguém pôs uma camisa de força, trouxe você a força aqui hoje à tarde? Não, hoje você tem que ir porque será o Silvino que vai falar. Se você não vier, você vai receber um castigo. Não, você veio de livre, espontânea vontade. Até ouvir assim que enalteceu meu coração, não orgulho, mas a alegria. Nossa, Silvino, quando eu soube que era você, eu vim com tanto prazer. Mas queridos, é isso que nós dizemos quando queremos o bem. É aquilo que nós temos porque desejamos, possuímos porque já pensamos e aceitamos. E finalmente encontramos a vitória, ou a derrota, ou a estagnação, conforme nós imaginamos. A derrota, a estagnação. Perceberam o quão essa tela mental é poderosíssima? E por isso que o tempo é seu, quando você o equilibra, quando você o traz em harmonia. Se nós parássemos agora, não precisamos fazer, vocês estão calmos, estão serenos, já fizemos a prece inicial, já nos posicionamos da melhor forma, mesmo num banco duro, numa cadeira não tão confortável, mas nós nos posicionamos e assim, não, eu vou aceitar, eu vou caminhar como palestrante, vou aceitar que o que ele estudou e que traz para mim a reflexão seja possível para eu ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Isso é fruto de quê? Senão da tela mental, do tempo mental que você dispõe a aceitar. Já Joana d'Ângeles faz uma consideração assim fantástica num livrinho de bolso chamado Minutos de Meditação, ou Momentos de Meditação. E ela nos diz que, falando da meditação, e não há como sair de Emmanuel, que nos diz da concentração, e adentrarmos para Joana d'Ângeles quando ela nos incita, nos convida a meditar. Ela diz assim, que meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Mas o que seria então se meditar? Quando eu era jovem, interno num colégio religioso, diziam que meditar, para todos nós, era fazer a leitura de um texto, do Evangelho, e ficar refletindo, meditando sobre aquilo. Tempos depois, aprendemos que meditar é limpar a mente. Aprendemos também que meditar é não se importar. Meditar é não aceitar aquilo que é externo a nós. Meditar, por exemplo, se agora alguém passasse com uma moto em alta velocidade, com aquele barulho ensurdecedor, não tem como não ouvir, não é verdade? Não há. Todavia você não se importa. Você deixa passar. E essa forma é da tela mental. Por isso que volta a dizer, é um fermento vivo na nossa mente, porque é uma energia. E ela continua. Com esta atitude, acalma-se a emoção. Quando nós também aprendemos a fazer uma meditação um pouquinho antes de qualquer atividade. Mas quanto tempo? Para alguns, segundos. Para alguns talvez, um minuto. Eu vou fazer uma lembrança, como professor de comunicação e de oratória que eu era, os jovens universitários ficavam muito ansiosos. Eu falei assim, antes, vá para o banheiro. Mas, vá para o banheiro. Só o fato de sair, mentalizar outra coisa, ver uma situação diferente, retorna, você já fez uma primeira leva de tirar essa tensão, esse medo, essa ansiedade, esse nervosismo. Então, ela acalma a emoção e aclara o discernimento. O discernimento é todo o nosso intelecto, é toda a nossa compreensão. Se estivermos extremamente ansiosos, extremamente angustiados, extremamente nervosos, destrampeia também todo o conhecimento. Por isso que muita gente estuda, aí chega lá na frente, fica nervoso, não sabe mais aonde está, as folhas caem. Por quê? Porque não se acalmou, não fez aquela meditação inicial. Mas Joana d'Ângeles é esperta.
Ela começa dizendo assim, eu até coloquei do lado assim, um belo exemplo. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento de Jesus. O Cosmo é assim, um pensamento de Jesus. Pense no pensamento de Jesus. Pense comigo, assim, vai. O seu pensamento. Obrigado. Todo mundo já lembrou de um pensamento. Foi ou não foi? Bonito, né? Alguns até lembraram. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Perdoe seus inimigos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu lembrei assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ai, que lindo. Olhos bons. Olhos bons vem da disciplina mental. Olhos bons são aqueles que começam a enxergar porque tem um pensamento reto, direcionado, equilibrado. E o reto pensar é o reto agir. E Jesus foi modelo do reto pensar e, consequentemente, modelo do reto agir. Não é como. Então você não se desequilibra. Daí ela continua. Fixe-o pela repetição e aplica-o na conduta através da ação. Então começa por um pensamento, você vai fixá-lo, você vai meditá-lo, vai refletir aquele pensamento e vai aplicar. O professor lhe ensinou. Aplique essa fórmula. Fórmula mágica. O que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Ouvi esses dias de uma pessoa bem simples, dizendo assim: não coloque seus ombros debaixo da cruz do outro, porque senão você vai carregá-lo. Cristo não pediu para que carregássemos a cruz. Ele nos disse pura e simplesmente: tome de sua cruz, vem e segue-me. Também ele não nos disse: vou tomar a cruz, as dores de toda a humanidade. Então, já estamos na semana perto da Páscoa, muito próxima da Páscoa. Então Jesus não morreu. Jesus viveu para nos exemplificar, para nos testemunhar. É lindo. Merece até uma palestra antes da Páscoa. Então são pensamentos que você direciona para uma conduta, para uma atitude. Vamos caminhar mais rápido. E ela continua. Aumenta pouco a pouco o tempo que você vai dedicar a essa meditação, treinando o inquieto corcel mental, aquietando o corpo desacostumado. Corcel é cavalo. Nossos cavalinhos mentais, nossos macaquinhos mentais, os torvelinhos mentais, os redemoinhos mentais. Quem que controla? Nós mesmos. Gostaram dessa, né? Esse corcel, esse cavalo bravio, indomável, até o ponto que você vai discipliná-lo. Rédeas curtas, firme. Quem já andou a cavalo sabe muito bem. Precisa estar sentadinho quieto, equilibrado, com as rédeas na mão, o pensamento direcionado, para que o cavalo obedeça a você. Quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, quer um toquezinho sutil, sem chicote, sem esporas, não precisa, é um toque sutil da amorosidade e o cavalo te conduz. Quem o fez assim? O domador. E nós somos esses domadores do nosso corcel mental, que vamos discipliná-lo. Por isso que o tempo mental caminha paralelamente com o equilíbrio. E o equilíbrio é o ajuste das emoções. E o ajuste das emoções redunda na tranquilidade da nossa vida. Eu olho para alguns bem jovens aqui e fico assim pensando: ai, Senhor, que bom que vão viver muito, que bom que terão uma larga caminhada, mas haverá sofrimento? Não cabe a nós pensar. São todas grandes possibilidades que nós temos da aprendizagem. E ela continua dando-nos uma técnica. Primeira, sensações e continuados comichões que surgem. Basta você começar a meditar,
Repare nas pessoas. Mas é incrível. Tem coceira que você nem imaginava. Aí os alunos perguntavam: professor, o que eu faço? Me dá vontade de coçar. Eu falei: controle. Mas, controle? Eu tenho vontade de fazer assim. Controle? E é um segundinho. Estou dando até uma técnica de comunicação. Você sentiu aquela comichão, aquela coceira, desvia o pensamento. Qual é seu foco? Aquilo que você está falando. Então esqueça o foco do comichão, da coceira, da inquietude. Eu vi que alguns agora ficaram mais animados. Opa, Silvino, obrigado pela técnica. Hoje você já me ensinou. Um dia eu vou dar uma aula de oratório. Então começa por aí. Joana D'Angelo está lá no alto, espíritos de benfeitores de luz. Quando as sensações de contínuas comichões surgem, atende-os com calma. A mente ligada à ideia central, até conseguir superá-los. O que eu acabei de dizer? Qual é seu foco? O que você está falando. Não a coceira, não as preocupações. E se me vem lá na mente: meu pai, eu não desliguei o ferro lá em casa. Reze, para que nada de mal aconteça. Não desliguei o botão lá do fogão, eu acho. E fica aquele tormento. O que você faz? Não dá tempo. Agora você está concentrado numa coisa maior. Então o foco é naquilo. Do que eu estou falando? Tempo mental. Preocupações outras. E ela dá uma segunda técnica. Invade o desconhecido país da tua mente. Nós não nos conhecemos. Ela, como tantos mentores espirituais, falam sempre em país. Quando nós estudamos o filho pródigo, ele foi para um país distante, não é verdade? O outro permaneceu no paizinho. Lembra-se do filho pródigo? Um que abandonou tudo, pediu dinheiro, foi para um país, mas o país estava dentro dele. O país de abandonar, o país de ser pródigo, de sofrer, de dilapidar tudo que tinha para se arrepender e voltar. Será que meu pai vai me receber? Lá eu passei experiências amargas, comi o alimento dos porcos, nas pocilgas que eu tinha que cuidar, e na casa dos meus pais, o mais humilde dos servos, tenho o que comer, o que vestir, estou aqui roto e destrupiado. E retornou. E o outro que permaneceu, dizendo: pai, eu permaneci no país. Como permanecemos ou vamos para um país longínquo abandonando? Nosso país é nossa mente. Nosso país é nossa energia. Nosso país é nosso ego, self, que se digradia nessa sombra e luz, nesse claro escuro, que nos angustia tanto. E falando de claro, de escuros, Joana D'Angelo, aqui no livro também ela fala que a falta de comunhão fraternal, de conversação edificante, de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores, caracteriza o crepúsculo da nossa civilização em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada, anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que de sabor e significado permanente. Mais adiante, eu anotei aqui, e ela fala do claro escuro de sentimentos. Mais adiante ela diz: o tempo sem tempo. Por isso que as pessoas dizem: eu não tenho tempo. Mas se assoberbam tanto, se enchem de tantas coisas. Eu faria uma comparação. Quando você tem um serviço de múltiplas tarefas, por exemplo, dentro do nosso lar, eu sei que o Cris faz, eu já estou aprendendo, já me aposentei para isso, para ajudar a França, já limpo casa, faço comida, já lavo louça, vai tudo. Mas quando eu começo a fazer, abandono, vou lá, pego outro, quando vê o tempo já passou e não terminei nenhuma das tarefas. O que exige? Disciplina, organização. Começou uma, termine, finalize, para depois ir para outra. O que acontece com a nossa mente? É igual. Nós não permitimos essa disciplina mental. Então são esses claros, escuros. E ela diz: o tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas
entulhem a mente com preocupações secundárias e vazios de sentimento e de sentido. Encher a nossa mente de coisas secundárias, de coisas vazias. Eu não tenho tempo, mas a primeira parte desse capítulo, ela faz uma comparação belíssima entre aquilo que nós vivemos no tempo moderno, que nós fantasiamos as mesmas fantasias que vemos pelas novelas, pelos programas televisivos, pelos filmes. E ela chama a atenção disso, e chama de uma maneira bem até dura, para dizer que nós muitas vezes vivemos sem tempo porque ocupamos nosso tempo com as coisas secundárias desnecessárias. Muita novela, muito filme, muito isso. Aí você para e diz assim, mas Senhor, quem é esse para vir me dizer que eu não posso? Tudo você pode. Paulo de Tarso nos disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Concorda? Tudo é permitido, a TV, jornais, programas, tudo que você quiser está à sua disposição. Você que deve disciplinar, você que deve assistir. Agora, o que você vê nisso tudo? Pessoas fantasiosas, pessoas que lhe passam emoções, sentimentos que não são seus, mas que tantas vezes você passa a adotar como se aquilo fosse uma conduta que você deve seguir. Como um jovem que tem que seguir a moda, tem que fazer o corte de cabelo igual ao do artista, tem que usar a roupa do artista, tem que se maquiar, enfim, andar como um artista. Isso é uma fantasia. E você não vive a realidade. Queridos, nos 70 anos dessa curta existência terreal, tantas coisas eu vi nos 49 anos de professor. Quantas coisas desnecessárias que a gente queria sacudir a mente daqueles jovens. Parem com essa utopia. Até um dia que eu vi uma colega minha, há quase 38 anos, falando que a filha adolescente dela, uma menina de 15 anos, faz 40 anos, estava louca para casar. Mãe, eu não aguento. Mãe, eu quero casar. Casar é maravilhoso. Eu vejo você e o pai, são felizes. Ela não sabia mais que argumento usar. Até que um dia, já havia novela 40 anos atrás. Disse assim, filha, você já reparou que essas artistas acordam amanhã lá na novela, já estão maquiadas, já estão bem vestidas, estão sempre felizes, e tem um detalhe, elas não têm mau hálito, porque se percebe, eles acordam e já estão se beijando. Diz assim, filha, não é bem assim que a vida acontece. A gente acorda com uma pessoa do lado e ela tem mau hálito, como eu tenho mau hálito. Ela tem maus humores, como eu tenho maus humores. A filha, mãe? Aí a filha despertou, parou de pensar em casamento. Que eu saiba, ela casou depois dos 25. Amadureceu em 10 anos. Porque passou da utopia, da fantasia, da irrealidade que cultivava no seu pensamento, na sua tela mental, para uma realidade do despertar. Isso é muito sério. Os artistas, meus queridos, vivem numa rapidez, numa celeridade, sem contar tudo que há por trás deles, fazendo-os mediaticamente invasivos dos nossos lares. Belos, gentis, ou outros mal educados, ou mal graça. Percebam nos programas, vai mal, para no último capítulo dar um lampejo do momento feliz. E você passa dias e dias, meses e meses acompanhando a violência, o desamor, para no final dar um lampejo de felicidade. O que sua mente já criou? O que você já pensou? Eu não estou fazendo apologia que você não deva. Eu estou dizendo que você deve filtrar. Aí o que acontece? Quando o desfile dos deuses da alta comunicação mediática é contínuo, alguns sendo substituídos por outros mais audaciosos e mais bem remunerados, que incapazes de gerenciar os valores e a existência, atiram-se ao desbordamento das paixões servis.
porque vivem saturados de bajuladores e de prazeres incessantes, que lhes anulam a capacidade emocional de se sentir bem. Observem a visão da mentora espiritual falando de tantos artistas que vivem dos bajuladores. Estão no auge, então são gloriosos. Ganham regiamente, principalmente os meninos bonitos, para fazer festa de 15 anos, alegrar as adolescentes, como tantas outras atrizes que são regiamente remuneradas e vivem na bajulação. Mas chegará um dia, e não sou eu que estou dizendo, por isso eu prefiro ler quando Joana d'Angelis diz: com rapidez os artistas vivenciam o triunfo e têm o auge. Então eles precisam, enquanto são belos, enquanto são jovens, alguns raramente chegam ao auge, né, da carreira, estão lá sempre na mídia, e logo após desaparece um silêncio sepulcral. Já repararam? De repente desaparece. Não se vê mais o artista, sendo trazidos de volta aos holofotes da fama somente quando transformados em fantasmas inditosos, em fantasmas infelizes, chamando a atenção por escândalos ou acontecimentos infelizes, que os multiplicadores de opinião vendem com entusiasmo e comentários chulos, quando não escabrosos. Observem o fim. Por isso que a tela mental, meus amados irmãos, é muito séria. Por isso que o tempo mental é nosso. Por isso que o nosso laboratório mental é poderosíssimo. De nós o entulharmos com coisas inúteis ou com coisas boas. Vamos fazer uma segunda comparação. Parem por um minuto diante de uma banca de jornais e de revistas e observem o que está publicado. Só leiam as manchetes, só vejam as imagens. Num minuto você tem um passar de tantas coisas e você sai de lá atordoado. Fora aqueles que ainda param, compram o jornal, compram a revista e leem até a última linha. Afinal de contas, precisam saber do que está acontecendo. Eu já ouvi, preciso saber dos crimes que aconteceram na cidade, preciso saber de quem foi assassinado. Você não precisa saber, você precisa orar. Você precisa elevar o pensamento para esses inditosos, para os que foram vítimas e aqueles que foram agressores. Não orar apenas por aqueles que foram vítimas e pelas famílias, mas orar também por aqueles que agrediram e pelas famílias daqueles que tiveram um filho, um ente querido que passou a ser agressor. Enfim, o nosso pensamento se cobre da bondade e da luz. Nosso pensamento vai para o caminho do bem, para o caminho da paz. E vamos para o segundo capítulo, chamado O Reto Pensar. Aqui, algumas frases que valem a pena. O homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. Já ouvimos. Não há o que dizer. Lá do alto dizem o que nós já milenarmente sabemos. Você pensa, você alimentou. Você aceita, alimentou mais ainda. Alimentou mais ainda, passa a ser seu. Tudo o que você pensou e cultivou por breves instantes, ou seja, é como você está virando o dial da rádio, estação, apertando o botão do digital, encontrando a estação de que você mais gosta. De repente você ouve tudo, ruídos, músicas que não lhe agradam, mas de repente você para, só para dar uma atençãozinha. Aquilo passou a entrar na sua mente. Aquilo ficou registrado. Tudo, meus amados irmãos, fica registrado na nossa tela mental. Não bastasse, também tudo é marcado no nosso perispírito, que é o nosso segundo corpo, o carnal, físico, e o segundo corpo peri, que está ao lado. Ficam as formas, as aparências, os pensamentos, as atitudes
Tudo aquilo que você construiu, pensou, falou, agiu, fica marcado. E isso é seu. E por isso é que nos cabe o despertamento para ouvirmos a voz de nossa consciência. A voz da consciência que clama por silêncio, que clama por calma, que clama por equilíbrio. E aí passamos a ouvir como se fosse as batidas do nosso coração. Quando nós nos aquietamos, meus amados irmãos, nós permitimos um envolvimento de outra forma. Parece até que por segundos nenhum carro passa, nenhum barulho se agita, porque nós mesmos criamos essa aura benfazeja. E nesse momento é que o reto pensar é o método único para o nosso reto agir. Ou seja, pensar correto, pensar reto, para que o nosso agir seja coerente, condizente com o nosso modo de pensar, nosso modo de verbalizar, de falar, para que nossas ações sejam da mesma forma. Ouvimos tantas vezes nas casas espíritas: procure, amado irmão, amadíssima irmã, ter uma autoridade moral. Eu comento muito com a Francis, quando nós andamos e as pessoas nos cumprimentam: que bom que encontrei vocês no mercado, sei lá onde estamos. Aí eu comento com a Francis: você já imaginou, Francis, se um dia alguém nos vê no mercado e de repente nós dois estamos lá discutindo, ou eu discutindo com alguém lá, um atendente, eu não o vejo, mas a pessoa me vê. O que essa pessoa vai pensar de mim? O que vai pensar de nós? Observe que nós temos sempre alguém nos olhando. Concordam? Sempre. Nossa, eu vi você lá. Como assim? Principalmente quando é careca, daí todo mundo nota. Todo mundo vê. Nossa, está lá. É ele. Ou pinta um cabelão de azul, né? Todo mundo vai notar. Observe como nós somos vistos, sem contar os olhos miraculosos daqueles que estão lá, um cadinho acima, do bem ou do mal, estão nos espreitando, e é presa. Sabe, a águia está lá naquelas alturas e ela enxerga, olhos argutos, presas afiadas, e vai fundo. É igual. Nossos pensamentos são assim, nosso modo de agir é assim. Por isso não é difícil. Não é difícil. Vocês querem técnicas, né? Joana Dante, ela fala que o pensamento bem direcionado, isso já os gregos já diziam, o pensamento bem direcionado focará você para ter equilíbrio na hora da comunicação. Pensamento focado, bem direcionado, que é o pensamento médio. Impede que germinem as sementes da perturbação. Um provérbio indiano diz assim: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça. Você não pode impedir. Não é verdade? Não tem como impedir. Mas você pode impedir que eles façam ninho nos seus cabelos. Graças a Deus, né? Mas você não tem como impedir que eles sobrevoem. São quem os pássaros? Nossos pensamentos. Mas você pode impedir que façam um ninho dentro da sua mente, para que todo esforço nesse sentido do reto pensar preencha os espaços do pensar mal ou do não pensar, ambos de agrado da ociosidade e da acomodação, que é o mal maior. Quando nós nos acomodamos na preguiça, nos vícios que não nos fazem bem nenhum. Então, pensar ou não pensar, para não ser vazio, é preciso preenchê-lo. Joana Dante diz que pense num pensamento de Jesus, alimente-o. Pense numa frase que é motivadora para você.
Pense em alguma coisa que você ouviu numa palestra que chamou a sua atenção. A partir de hoje eu vou pensar diferente. Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados. Existe coisa melhor? Não julgar vem de onde? Aqui. Para não serdes julgados. Os outros também nos julgam em pensamento como nos julgam em palavras, nos condenam. Aí ela nos dá algumas receitas. Primeiro, mediante o reto pensamento, o homem se descobre também agindo corretamente. Segundo, inclina a tua mente para o mais saudável, ou seja, pensamentos saudáveis, pensamentos bons. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Mas, gente, vivemos preocupados com o vizinho, vivemos preocupados com os outros, vivemos preocupados com o que os outros falam, com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Concorda? Aliás, ouvimos tudo, mas esquecemos de nos ouvir, de nos olhar, porque nos autodesconhecemos, porque olhamos e vemos tudo nos demais. Isso é sério. De maneira nenhuma censures o teu próximo, especialmente quando este está ausente. Quando eu li isso, lembrei de papai, que dizia desde, isso há 60 e tantos anos, dos mortos e dos ausentes só se fala bem. Lá no interiorzão de Santa Catarina, dos mortos e dos ausentes só se fala bem. Então não se fala mais mal dos que partiram, tampouco daqueles que estão ao nosso derredor e na nossa presença. Mas isso é conduta. Existe sabedoria melhor? Para não julgar, não condenar e não falar mal daqueles que estão ausentes? Quando ele diz assim, você não sabe da última. E você diz assim, não sei mesmo. Aí diz assim, mas então. Daí você para um pouquinho e diz assim, você está morrendo de vontade de me contar? Aí você vê os olhos brilhando. E você diz para a pessoa, tudo bem, pode me contar, mas não fale o nome de quem. Não diga o nome da pessoa. A pessoa diz, mas aí você diz, olha, deixa pra lá, né? O gostoso está no nome. Você não sabe o que. Você diz, calma. Fale assim, fale pra pessoa. Você não sabe o que é. Calma, não diga. Só fale o que fez. Se é que você quer ouvir. Você percebe que você neutraliza. Mais uma. Busca os valores positivos que existem nos outros. Enxergue o bem no outro. Aliás, enxergamos no outro que está em nós. Bonito. Ser justo, equânime no teu forro íntimo. Ou seja, justiça em você para poder ter a justa medida com o outro. Fale menos e reflexione mais sobre o amor. Fale menos. Ai, Senhor. Essa é para mim também. Insiste nas ideias que estimulem a vontade, para você se tornar forte, mais disciplinado. Planeje a ascensão e pensa sobre ela, ou seja, pense correto. Enfim, Jesus foi esse modelo. E finalmente, meus amados irmãos, alguns minutinhos sobre o quanto é importante esse pensamento. E sabe que a ação do pensamento age invariavelmente sobre a nossa saúde. Se você não acredita nisso, então ouça num livro que está em Joana Dange, chamado Episódios Diários. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Muita adrenalina, ansiedade, descontrola todo o nosso sistema nervoso. Ansiedade a gente não joga fora 100%, a gente vai diminuindo, vai aquietando, se acalmando. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios em geral. Você não acredita? Basta alguém te dar uma notícia triste. A primeira coisa que você faz é assim. Não é verdade? Porque temos um palácio das emoções aqui. E é tudo isso que nos dá quando temos pensamentos negativos. Quando alimentamos tristeza por demais.
Imagine a depressão, imagine a angústia, imagine tudo isso que nós alimentamos. Terceiro, o medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de um curso lá. A pessoa diz assim, nossa, mas eu estou com uma úlcera nervosa. Mas só pode. Começa aqui. Nós alimentamos na mente, trazemos para as úlceras, para tudo, para os cânceres e etc. Não há, eu passei por isso. Por que eu tive câncer? Decorrente que eu não soube trabalhar com a doença do nosso filho. E o câncer veio. Quando a gente desperta, a gente se cura também. Mas quando a gente está em equilíbrio, em harmonia, a gente é coadjuvado. Os mentores nos dizem, quando você vai ao seu médico, diz assim, eu vou te mandar fazer um exame. É a luz que ele recebeu para descobrir o câncer que está no início e que tem cura. Então observe como caminha para a par. A raiva, o ódio alimenta a oração, o equilíbrio, o bem, acalma, harmoniza, equilibra e nos traz a cura. Quando também traz as pessoas e diz assim, estou olhando que você está com uma manchinha ali no nariz, vá ao médico, dermatologista, e o médico diz assim, você está com o início de um carcinoma. Observe a visão de um que caridosamente te olhou. O que foi isso? A influência benéfica de um espírito de luz, de um pensamento bom, que fez com que ele te advertisse para que você fosse em busca de encontrar. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos da vida. E eu grifei, o homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. O que nós queremos para nós? Doenças? Não. Raiva, ódios? Não. O que nós queremos? Todo mundo diz, eu quero paz. É a primeira coisa que a pessoa fala, eu quero paz. Eu quero poder respirar. Eu quero ter um pouquinho de sossego na minha casa. Eu não aguento mais. Meu filho, pelo amor de Deus. São os clamores do desespero. São os clamores que existiam já na época de Jesus. Mestre, vá até a minha casa. Mestre, eu sei que você não pode, mas cure meu servo. Observe que coisa mais linda. É a súplica, amados irmãos. Por isso que a gente diz, acostume-se a pensar de uma forma boa, de uma forma edificante. Em suma, compreendemos que o tempo mental é nosso. É construído por nós, alimentado por nós, livre, terno, da forma com que nós desejamos, da forma com que nós pensamos, direcionamos e planejamos a nossa vida. Eu decidi, eu vou ser feliz. Todo mundo já decidiu. É a promessa de final de ano? Não. É a promessa de cada dia. Mas para ser feliz, você vai ter que subir a montanha. Primeiro a montanha das suas dificuldades, as montanhas dos seus problemas, as montanhas dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas doenças, das suas, tudo que é seu. E Jesus disse, tome de sua cruz. Também ele nos disse, eu falei ontem lá no outro centro, será que Jesus falou aquilo como um romance? No mundo tereis tribulações? Há 2000 anos e está tão vivo. Será que Jesus queria o nosso mal? Quando disse, no mundo tereis tribulações, para logo em seguida dizer, é como se ele dissesse, calma,
eu venci o mundo. Mas tende bom ânimo, tende coragem. Se ele venceu, o seu Gólgota foi difícil. Ah, como foi difícil. E o Gólgota, o Calvário do Cristo, nos deu o exemplo maior. Quando disse: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Se nós aprendermos a perdoar, assim como Jesus nos disse: perdoai.